Loja incrivelmente grande e aparentemente tem de tudo. E a gente tá passando pela rota 66. Conclusão aqui, opinião sincera. E o dia amanheceu aqui com chuva e mais frio do que antes, né? A nossa ideia... no deserto, né? Chuva no deserto. A nossa ideia era tomar já a estrada. Não, a gente tava olhando a previsão do tempo. Ah, a gente vai pra cá, pra esquerda, né? E tava decidindo se a gente ia pra o Grand Canyon ou pra um parque chamado Zion. Cada um fica pra um lado e é perto aqui de Las Vegas. E decidimos ir pro Grand Canyon, mas com essa chuvinha não tá legal pra pegar a estrada. Então vamos pra onde a gente tá indo? A gente vai fazer paradas turísticas. Aqui a gente veio no sign, né? No sinal no letreiro de Las Vegas. Ah, o letreiro de Tirar Las uma foto. Vegas. Depois a gente vai numa loja de acampamento, caça, pesca, acho que tem de tudo. É uma loja bem grande, chama Bass Pro. E aí não sei se a gente já avança um pouquinho. Acho que se era tem legal melhorar. avançar, porque na verdade a gente queria muito já voltar pra natureza, mas com chuva assim não é legal pegar longas distâncias. Não, a gente na já falou que estrada. aqui nos Estados Unidos a gente está evitando a highway, né, a via expressa, então a gente vai acabar pegando as estradazinhas... Estradinha paralela de cidadezinha, Isso, né? passando pelas cidadezinhas e vamos mais devagar. E aí vamos fazer esse trecho de Las Vegas até Grand Canyon em vários dias, né, em sei lá, uns 3, 4 dias provavelmente. Vamos aos poucos. Mesmo com chuva e frio, tá cheio de gente aqui. Imagina no calor. É, pessoal, né? Bom, tiramos nossa foto. A gente não gosta Ficou na de fila, esperar e ficar em filas. Que tá... Nossa, tá ficando grande a fila. Então a gente tirou a foto e apagou as pessoas que estavam em volta da foto. Mais práticas. Então já check no letreiro de Las Vegas famoso. Vamos então na loja que vai estar Eu tenho que admitir que eu esperava mais. Ele é meio baixinho, né? Ele é eu bem achei que era baixinho. um totem bem alto. E aí quem tá vindo pela rodovia vê, mas só quando tá bem perto. Ok. Gostei mais de tirar foto naquela parte que tinha o túnel Sim. de luzes. Essa foto aí eu achei que ficou mais bonita. Tem fogo de verdade ali. Não, Quentinho. pode ir lá conhecer a loja, eu vou ficar aqui mesmo. É toda temática, né, a loja. Isso aqui é um parque de diversões para quem gosta de atividades no ar livre, né? E é uma loja incrivelmente grande e aparentemente tem de tudo. A gente acabou de entrar, né? A entrada tá aqui. Ali tem uma parede escalada, dá pra ver. Tem um segundo andar aqui em cima que a gente não faz ideia do que tem ainda. Lá pra trás tem um aquário, um monte de peixe, uma cachoeira aqui dentro, um bizilhão de vara de pescar. Muito interessante. E acho que tudo que você possa imaginar de produto tem aqui. De caça, pesca de e outdoor. campismo, né? E dentro da loja tem um cassino ali. Será que deve ser só essa unidade, talvez, naquela Las Vegas? Interessante. A sereia tá com respirador também. É.
Isso aqui é no cassino que tem bem na frente aqui A gente dentro, achava né? que era loja, mas saiu já pra um cassino. Muito legal. Tô de camarote, Carol. Pois é. É um aquário gigantesco, né? Tem a apresentação ali da sereia e tudo mais. O rapaz está mergulhando com o cilindro e alimentando os peixes. E é de graça. É incrível mesmo. Bem interessante. Fica no meio do cassino esse aqui, Olha né? o cara passando. É. Que geralmente aquário e tudo mais costuma ser caro a entrada quando tem um aquário desse porte, né? E a gente gosta muito de mergulhar, então a gente tem noção que prender os bicharadas assim no aquário é ruim, principalmente para os grandes, né? Para as arraias, para os peixes maiores, que eles ficam limitados no tanto que eles podem se movimentar durante o dia. Mas a gente também entende que tem muita gente que nunca mergulharia. A gente estava vendo esse casalzinho de senhor aqui apreciando os bichos e ficando impressionados. Muito legal também essa parte. E a gente tá sentindo agora a Grand Canyon. A gente tá pegando uma temporada meio fria. A gente não pegou ainda de verdade, né? Frio, Porque a gente é. não pegou frio. O Thiago tá sem casaco, tô com uma blusa fininha. Mas a gente tá fugindo do frio porque a gente escutou falar que tá bem gelado mais pra cima, né? Uhum. E é assim que a gente tá montando a nossa rota. Então a gente tava na dúvida de Las Vegas se é pra um parque chamado Zion ou se vinha aqui pro Grand Canyon. E o Grand Canyon ganhou porque dá a temperatura mais quente pra gente. E Então ó tá que, vindo lá. mesmo sendo quente, vai ser frio pra caceta. Vai ser o quê? De Acho que uns noite, 14 graus de de dia. dia, de noite, -1, -2, Menos por aí. alguma coisa. Uhum. Turn left. E aqui a gente tá passando pela rota 66 e a gente viu um posto antigo de combustível, né? Vamos dar uma olhadinha. Quer ir no banheiro? Ford 32, eu acho. Bem antigo. Não. Várias coisas antigas aqui. Nossa, colante. Vamos pegar nosso colante. A gente tem até que fazer mais colantes que já tá quase acabando o nosso. Uhum. Eu tenho vários brasileiros. Uhum. Esse brasileiro, com doção, Uhum. Salvador. Maioria de moto, né? Parece. Motoclube. Vamos pôr o nosso na bomba. A gente mudou de ideia, né? Não vai botar aqui na bomba não, porque tem poucos. A gente acha que
Então a gente tá achando que eles tiram com o tempo, então vamos botar ali dentro mesmo. Tá. Escolhemos nosso cantinho. Acho que aqui não gruda muito. Fica texturizada essa madeira. Aham. Embaixo soltando. Ótimo. Esse aqui parece que é brasileiro também. É, mas ó, Rio de tá Janeiro. soltando todos que É. estão aqui. Quer pôr no vidro, então? Pronto, agora Fala melhor. oficialmente. E realmente tem bastante brasileiro, mas é bastante de motoclube. É, Esse aqui vários de também. moto, bem Tinha legal, visto um né? outro aqui de Belo Horizonte. Interessante. É, a Ruta 66 é bem famosa. Pessoal. Ah, o Abraça Trip aqui. Ai, que legal. Dá uma forçadinha aqui pra ficar mais tempo. Ó, marcando territórios também. Esses dois a gente ainda não encontrou na estrada, Uhum. tá? Torcendo pra encontrar essa galera em breve. Ó, vai dormir onde? Esse aqui eu acho que tem que encontrar em breve. Ah, tá. Olha que legal aqui, tem várias notas. Bem de filme, né? Parece que a Bem gente tá de dentro filme um mesmo. E o legal da Ruta 66 é que a gente tá passando por uns cafés, umas paradas, e aqui uma cidadezinha bem pequenininha, que é só meio que na pista principal, cheio de coisa antiga, né? É, parece que a gente tá no Velho Oeste. Uhum. Olha que legal. Essa é a fachada das lojas. Tem um Wells Fargo aqui, que é um banco grande aqui dos Estados Unidos. Bem interessante. É tudo muito turístico, né? É, então, e a gente vai indo e toda hora vai parando, tem um monte de coisa pra parar, conhecer, lojinha. Isso nada planejado, a Nada gente planejado, nem a gente esperava. nem sabia que tava chegando essa rota aqui. Mas é legal conhecer. E realmente parece que a gente tá dentro de um filme o tempo todo. É bem isso. Ah, tem até a prisão aqui. Jail. Tá aberta a prisão. O delegado vai prender a gente. Capaz de ser de verdade isso aqui, viu? De antigamente mesmo. Tem bem cara. Uma cidadezinha pequena aqui. Eita! Onde entra? Esse também tem notas no teto. If you want, and I didn't look. There you go. Thank you. Thank you guys for stopping by. O seu primeiro carimbo da Rota 66. Paradinha pro almoço. Esse é brócolis com macarrão e um molho de champignons. Champignon que a gente tem. No nosso fogareiro. Eita. Aqui no fogareiro a gente comprou esses dias um engate rápido. Então, com essa peça aqui, na verdade é de ar comprimido, né? Não é nem de gás, mas tá funcionando beleza, não tá Não tá vazando, nem vazando, nada. né? Uhum. E aí a gente faz o seguinte, antes a gente tinha que rosquear e desrosquear toda hora essa E essa dava parte trabalho, aqui. porque emperrava de um jeito isso aí. Agora é só... tá conectado. Faz de novo aí. Pup, Ah. tá conectado.
Só que ficou um monte de gambiarra aqui, porque a gente não encontrou as conexões corretas. Agora parando ali numa lojinha, aqui da Rota 66 mesmo. A gente Uma encontrou lojinha turística, tinha tipo uma Essa- ferreteria, né? essa conexão aqui. Aí a gente vai botar esse pino aqui na rosca de 1/4 e esse aqui na parte da mangueira. E aí então vai eliminar toda essa parte aqui e vai ficar só 2 pecinhas. Sim, Fica bem menos melhor. emendas. Uhum. E a gente vai almoçar agora porque eu vi um negócio que eu quero provar aqui na ruta. Então vamos comer e depois eu mostro o que é. Uma coisa bem legal das embalagens daqui, que eu já percebi mais de uma, é que não tem plástico. É direto aqui na caixa mesmo de papelão. Então acaba sendo mais ecologicamente correto. E esse já é o 6º trem que passa aqui do lado, enquanto a gente está fazendo a comida. E aqui deu certo. Então aqui a gente reduziu bastante. E as conexões que a gente estava usando aqui, a gente botou aqui no nosso aquecedor a gás de passagem. Então assim que acabar de fazer o almoço eu testo aqui para ver se está dando algum vazamento. Mas parece que foi um grande update, né, que a gente fez. Porque está muito mais fácil de ligar e desligar aqui o gás no fogão. E agora vai ser também do aquecedor. E a gente ainda está planejando em fazer algum esquema de passar ali pela porta para ficar mais fácil. Mais fácil para cozinhar aqui dentro. Exatamente. Também. E essa aqui é a parada que eu queria fazer, que eu vi uma placa. Eu não sei onde ela tá. Onde tá a placa? Ah, ali. Ah, aqui. Que fala que tem o melhor bolo de cenoura. E o bolo de cenoura americano é bem diferente do nosso brasileiro. Eu nunca comi, mas eu sei que é diferente. O Então, que é diferente? ele não é com chocolate em cima, é um creme branco. Vamos identificar o que é. E aí, a gente não é muito de gastar, né? Mas aqui eu acho que vai valer a pena. Cadê o bolo? Desserts, sobremesas. É esse aqui, carrot cake. Custa $10. Não vamos converter aqui, não vamos converter. É um pedaço, tá, gente? Não é um bolinho. É um pedaço de bolo. Mas vamos me dar esse luxo, que o Thiago não tava muito afim. Mas eu tô com vontade. Chegou nosso pedaço de bolo. Um pedação mesmo. Uma pessoa e tomate, né? Uma escala aqui da minha mão com um pedaço de bolo. Ó, falando pelo preço, né? É. Vamos ver se é bom de verdade. Ó, até pesado pra trazer. Um pedaço primeiro assim, a gente come esse e eles vai embrulhar o resto. Essa. Ainda bem que a gente tá fazendo academia. Cortar o pedaço. Mas um bolo de Natal? É com especiaria. O bolo é cheio de especiarias, parece. Canela. Não sei se vai cravo, cardamomo, alguma coisa assim. Bastante especiaria. Uhum. Não parece um bolo de cenoura. Não, nem parece sincero, mas ele é bem úmido. E a parte de cima, muito doce. Não sei se é tipo mascarpone, alguma coisa assim em cima. Eu achei que fosse ser tipo um cream cheese. Não sei se tem uma versão que é com cream cheese. E sobrou mais a metade aqui, porque o negócio é grande de verdade. A gente tinha almoçado, né, agora há pouco. Muito doce, né? Fica bem enjoativo depois. Então, conclusão aqui, opinião sincera. A massinha do bolo é gostosa, o bolo em si é gostoso e a cobertura a gente não gostou, mas não vale $10 pra gente. Parece um bolo de Natal que minha família faz. Não, é gostoso, mas não me surpreendeu. Não comeria de novo. Assim, vamos comer porque sobrou, né? Óbvio. Não é que não seja, não é ruim, dias, é gostosinho, mas não vale. Mais alguns dias.
Outra paradinha aqui. Uma combinha Kombi toda estilosa. desada. Pois é. Bem legal. Tem uns cadeados, né? Uhum. Chegamos no Hoje- quintal da noite. Hoje a nossa casa vai ser no meio Do mato. das árvores. Tá um cheiro de pinheiro aqui. A gente. Não dá nem pra ver nada, mas o céu tá estrelado, dá pra ver uma estrelinha ali. Mas tem várias. A gente tava sentindo o Grand Canyon, aí pegou uma rota de serviço, que se chama aqui, e aí se enfiou aqui no meio do mato. É um ponto da Overlander, tem até um coisa de fogueira aqui, uma árvore cortada já, que alguém já andou fazendo fogueira. Amanhã a gente mostra melhor como é que é esse esquema. Mas bem silencioso aqui. É, dormir. E o cheiro de pinheiro, né? Bom pra caramba. Delicioso. Boa noite. Boa noite. Do nada o Thiago para na estrada e ele já tá aqui há algum tempo, já sabe pra quê, né? Ele achou alguma coisa no chão. A chave Phillips. Mais uma pra coleção de porcaria do carro.